Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. E hoje nós seguimos com a banca da Unicentro. A proposta é sobre violência política, né? Como resultado aí dessa polarização que nós estamos vivendo. Segue aí, vamos lá ver a correção? A filha colocou como título Política Brasileira, os frutos são como as raízes. Que simbólica, né? Vamos ver. Seja de maneira aberta ou velada, física ou simbólica, isolada ou coletiva, segundo o relatório Violência Política e Eleitoral do Brasil, a violência política gerada pela polarização faz-se presente no atual cenário brasileiro com o objetivo de causar danos, obter benefícios e violar direitos em nome da política, de partidos e dos seus candidatos. Sob esse viés, deve-se analisar as origens da polaridade ideológica e os impactos da impunidade nesse time de crime em um momento de tensão, vivenciado entre a arma e a urna. Se tem uma coisa que eu gosto nessa minha vida de professora, é ver os filhos evoluindo. Minha filha, diguidim, 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 sou foda. Vamos lá, top. Nessa lógica, o passado político extremista, que rejeitava o pluripartidarismo, contribui para a formação de extremidades opostas que se confrontam violentamente. A tragédia iniciou-se na Primeira República, com o coronelismo, em que pessoas eram ameaçadas em troca do voto. O quadro piorou significativamente com o início da Guerra Fria no contexto internacional e a ascensão do regime militar brasileiro, que provocou a ascensão de grupos opositores e a sua brutal repressão. Aqui acontece, né? Estava produzindo, aí deu uma repetidinha. Assim, como consequência desse passado polarizado e violento, em pleno 22, colhemos. Se eu não gava, Zé cagava, né? Não se coloca no texto, meu amor. Sempre impessoal. O brasileiro colhe, as pessoas colhem, as outras pessoas colhem. Você não colhe nada. Lembre-se, você não colhe nada. Não se coloca no texto, querida. Os frutos podres das raízes mal cultivadas da política brasileira, uma sociedade doente que mata e agride para impor o seu ideal. Gostei bastante desse parágrafo. Eu quero apenas que você cuide aí, ó, com a extensão do parágrafo, tá? Para você não se. Vamos ver se não ficou demais. 3, 4, 5. É, olha só. Então tem um cuidadinho aí para ele procurar ter mais ou menos o mesmo número de linhas, tá? Eu acho que a sua introdução, acho que tem uma cagadinha aqui na introdução, que ela poderia ser um pouquinho menor, né? Deixa eu só voltar aqui, ó. Seja de maneira aberta, velada, física, simbólica, tarará, violência política gerada polarização, vai se presente no atual cenário do país, né? No Brasil, né? Eu acho que você poderia colocar assim, ó, no atual cenário do país. Com o objetivo de causar danos, ter benefício de menor direito no âmbito do partido, sob esse viés, deve-se analisar as origens da polaridade ideológica e os impactos da impunidade nesse tipo de crime em um momento de tensão. Ah, Jesus amado, não dá pra cortar nada. Enfim, diminui um pouquinho a letra, tá? Pra nós não ficar com esse parágrafo aqui cagado, beleza? Então, procure manter mais ou menos o mesmo número de linhas entre os dois parágrafos de desenvolvimento. Talvez diminuir um pouquinho mais a sua letra, querida. Além disso, a não efetivação da lei que tange esse tipo de violência estimula, né? Estimula o quê? A violência, tá? Então, rever aqui, ó. Esse aqui eu não gostei desse verbo. Nesse viés, em 2018, a ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada em um atentado político que, mesmo depois de 4 anos, não teve seus mandantes punidos. Dessa forma, se um crime de magnitude internacional não teve a lei aplicada sobre ele, o mesmo ocorre a casos de violência política locais, em que os agressores ganham passe livre para agir. Portanto, é indubitável que a polarização de ideias é a genitora da violência política, e ambas possuem origem no passado do país. Dessa forma, é preciso cortar as raízes podres e regar a atual política com a democracia e a paz. Olha só,
Seu texto está fenomenal, gostei muito aí, né? Eu acredito que nesse teu segundo parágrafo aqui, você poderia ter dado ênfase apenas para a questão atual, haja vista que você separou aqui em cima, né? Você delimitou aqui em cima, ó, no sinal, no cenário político atual. Então, o ideal é que você traga argumentos e informações que comprovem essas consequências, essas violências, essas agressões, essas retaliações do momento atual, ok? Então, aqui eu oriento que você foque nesse sentido. E aqui, quando você coloca, olha, e regar a atual política com a democracia e a paz, você não pode se contradizer. Se você disse que a situação é difícil, não é possível regar essa atual política com democracia e paz, né? Então você poderia colocar assim, ó, é preciso cortar as raízes podres e evitar que essa peste, sei lá, que essa doença, que esse problema se perpetue ou continue afetando as próximas gerações, entende? Algo nesse sentido assim de reiterar que isso irá continuar, que isso irá se propagar, mas não tentar apresentar algo utópico aqui para resolver o problema, tudo bem? Então, atenção aí apenas do segundo parágrafo de desenvolvimento, a repetição de palavras e a utopia ali do final, tá bom? Mas eu tô muito feliz aí com o seu desempenho, meu amor. Bora lá, né? Bora escrever redação.